Fala aí galera, beleza? Então, no meu último vídeo, falando sobre a Ucrânia, eu só joguei as informações que estão acontecendo no último mês, mas só isso não dá uma real dimensão, não dá um entendimento profundo do que está acontecendo lá, não dá um entendimento da situação como um todo. Por isso eu vim trazer essa análise para vocês, para ajudar a ter um entendimento um pouco melhor da situação ali. Onde hoje fica a Ucrânia já foi a residência de muitos povos, como os citas, os eslavos, os nórdicos, os hunos, os mongóis e muitos outros. Mas o que importa para a gente hoje é que no século IX os nórdicos se juntaram aos eslavos para se tornarem um povo russo, formando os conhecidos principados russos, que no futuro dariam origem à Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Aliás, o nome da Rússia é por conta desse povo. A separação entre os povos começou a decorrer depois da invasão dos mongóis e da Horda Dourada, já mais tarde no século XIII e XIV. No século X, a Crimeia foi conquistada pela Rus de Kiev. Desde então, aquela região foi considerada parte do território do povo russo, mesmo tendo sido dominada por outros povos nesse meio tempo, como principalmente os turcos. A península da Crimeia é uma região geograficamente estratégica, e não é de hoje que se sabe isso. A Crimeia passou pelas mãos de vários povos diferentes também, como até os gregos, romanos e bizantinos, tártaros, além dos já mencionados. Em 1783, o Império Russo retomou o controle da região. No século XIX, a região de Donbass era responsável por fornecer 87% do carvão usado pelo Império. Em 1917, a União Soviética transformou a região na República Autônoma Socialista Soviética da Crimeia, permanecendo como um estado próprio até 1954, quando o governo soviético a transferiu para a Ucrânia, por motivos administrativos. Em 1990, ela voltou a se tornar uma república individual, mas apesar disso, em 91, com a independência da Ucrânia, se separou junto, como parte da Ucrânia. Assim, a Ucrânia nunca existiu propriamente como um estado, só depois de 91 mesmo. Isso foi um problema gravíssimo para a Rússia, porque a Crimeia é muito importante, não só pela questão territorial, mas porque na realidade a Crimeia possui muitas estruturas militares importantíssimas para eles, principalmente as bases navais que eram as mais importantes do Império Soviético, assim como em toda a história russa, que desde o século XVIII percebeu a sua vulnerabilidade na questão naval, mas esse ponto eu vou tratar um pouco mais tarde. Para evitar uma contenda, a Rússia não pressionou muito pela questão do território, mas eles assinaram uns acordos para a Rússia poder manter soldados lá na Crimeia, além da divisão da Marinha do Mar Negro entre a Rússia e a Ucrânia. Mas além disso, a possibilidade de alugar algumas bases militares lá, ou então eles operarem em conjunto. Mas um ponto importante também foi a transferência das bombas atômicas soviéticas que ficavam na Ucrânia para a Rússia. Isso só aconteceu porque até 2013 os dois países tinham uma certa proximidade. Embora tivesse uma pequena rivalidade, eles tinham um bom relacionamento. É por isso que vários especialistas acreditam que a União Europeia e os Estados Unidos incentivaram e apoiaram os movimentos que destituíram o presidente Yanukovych em 2013, mesmo que as causas sejam legítimas. Mas também vale lembrar que em 2012 o próprio Yanukovych estava tentando fazer uns acordos com a União Europeia, mas ele voltou atrás porque ele considerou que não valeria a pena para o povo e ia virar as costas para os países do leste europeu. Por isso faz sentido que a população de Kiev, que é a capital da Ucrânia, tenha ficado furiosa com o Yanukovych por esse passo atrás. Yanukovych que é de origem russa. Mas também é verdade que a Rússia sempre pressionou a Ucrânia para ficar na sua esfera de influência. Só para resumir um pouco a situação, a Ucrânia sempre foi dividida entre a população do Ocidente e do Oriente, que tem a população ocidental ali próximo de Kiev, se identificando como europeus e pró-europeus, e a população no Oriente se identificando como russos e sendo pró-russos. Mas um ponto que é bom a gente frisar é que em toda a sua história a Rússia foi invadida várias vezes por europeus e a Ucrânia sempre serviu como uma buffer zone, um estado tampão. Então possibilitou a Rússia de usar a defesa em profundidade e também a terra abrasada. Bom, a Ucrânia é uma das maiores produtoras agrícolas do mundo, tem um solo riquíssimo. O Império Russo, assim como no Soviético, era o celeiro deles, fornecendo a uma grande maioria dos alimentos para a população de todo o Império. Além disso, é a principal rota dos gasodutos russos que vão para a Europa. Donbass, que é a região que está ocorrendo os confrontos lá com os rebeldes, é conhecida, além do carvão mineral, pelas reservas de ferro e manganês. É um dos principais polos de indústria pesada no mundo, com metalúrgicas altamente desenvolvidas.
A Crimeia é uma península localizada no norte do Mar Negro, numa posição central, de onde pode servir de ponte para qualquer direção do Mar Negro, como também serve de acesso ao Mediterrâneo. Além do turismo, a região tem uma grande produção agrícola e de vinhos, e também uma forte indústria. Para a Rússia, o principal fator geográfico são os portos, porque mesmo a Rússia tendo a maior extensão do mundo, só possui portos congelados no resto do território, sendo o Mar Negro a única opção de portos quentes. E além disso, o controle sobre a Crimeia possibilita o controle sobre o fluxo no Mar de Azov, já que os russos agora controlam os dois lados do Estreito de Kerch. Esses portos são cruciais tanto para o comércio, permitindo a chegada de mercadorias no todo e de forma mais direta a grande parte da população russa, que fica na parte europeia do país. Além disso, esses portos eram por onde escoavam as produções ucranianas que seguem para a Europa e para a Rússia também, e por onde chega o gás russo importado pela Ucrânia. Ou seja, com a anexação russa da Crimeia, além de eles conseguirem os recursos dali, eles ainda estrangularam a economia ucraniana. Então eles têm que admitir que foi uma bela jogada estratégica, né? Donbass é a segunda região mais populosa da Ucrânia, atrás só de Kiev. A Crimeia, assim como as regiões de Lugansk e Donetsk, tem suas populações compostas em sua maioria por russos. Isso é um problema para essas populações, porque há anos tem crescido bastante movimentos nacionalistas e até neonazistas, neofascistas, como o Azov, que estavam perseguindo os russos nessas regiões. Isso foi provocado pela política de aumentar os sentimentos nacionalistas na região, de ambos os lados. É por isso que, quando houveram as manifestações e o presidente caiu, seguindo o que aconteceu na Crimeia, as províncias de Lugansk e Donetsk tentaram algo parecido, com a população sendo maioria russa, iniciando movimentos separatistas também. Porém, não aconteceu da mesma forma, e tropas do governo atacaram esses movimentos, iniciando assim o conflito que está aí até hoje. Na Crimeia, a ação russa foi rápida, não dando tempo dos ucranianos reagirem, que foi diferente do que aconteceu em Donbass. Não se sabe se esses movimentos foram criados pela própria Rússia, alguns falam que sim, outros falam que não, mas de qualquer forma eles passaram a apoiar esses movimentos. Eu particularmente não duvido que possa ter sido os russos, mas sendo que a maioria da população ali também é russa, eu também acredito que possa ser um movimento espontâneo sim. Com a justificativa de proteger a população e os interesses deles, a Rússia enviou tropas para a região, dominando aeroportos, bases militares e prédios governamentais, organizando o controverso referendo da independência. Na minha opinião, apesar de eu achar que a votação foi maquinada, mas sendo que a maioria da população ali é russa, é óbvio que ia vencer. Claro que talvez não com os números que os russos divulgaram, mas se a maioria da população, é óbvio que eles venceriam. Bom, a Rússia viu o Ocidente interferindo na Ucrânia, agindo contra os russos, cercando, mais ainda, haja cercada a Rússia, que já tem o pesadelo dos países do Báltico na OTAN. Tem também os países do leste europeu na aliança, assim como os países do Mar Negro, tirando a Geórgia, que também é um importante parceiro deles. Por isso, eles não podem de forma alguma perder a Ucrânia para a OTAN, porque senão vão estar com o inimigo na porta de casa quase, perdendo a buffer zone, o estado tampão que eu comentei. Já para a Ucrânia, a OTAN é a forma de se livrar de uma vez por todas das garras e da influência russa. Eles enxergam a Rússia como uma ameaça, não só à soberania deles, mas à integridade nacional. No fim das contas, eles estão certos, pelo que está acontecendo lá. Mas a Rússia também está com relação ao avanço da OTAN. Mas com a deflagração do conflito, os russos se prontificaram a auxiliar os rebeldes. Possivelmente, forças especiais se misturaram no meio desses combatentes, ou para combater ou para treinar, aumentar um pouco as capacidades desses combatentes. Não se sabe certamente, mas tudo leva a crer que sim. O que se sabe é que o governo russo financia e arma esses movimentos com gosto e sem economia, tendo separatistas conseguido vários equipamentos bem avançados, como até carros de combate, que são os tanques de guerra, e sistemas de defesa antiaérea, entre outras coisas. Para a Rússia, é vital manter essas tropas com capacidade de combate, para que eles mantenham a Ucrânia em situação de conflito. Mas por quê? É simples. Porque a OTAN nunca vai aceitar um novo membro que já estiver em guerra. Além disso, vai estar enfraquecendo um rival regional. Agora falando em relação ao que está acontecendo nesses dias, tanto a Rússia como a Ucrânia têm realizado grandes movimentações, enviando muitas tropas e material bélico para suas fronteiras. Isso vocês já sabem porque vocês acompanharam o último vídeo, certo? A Bielorrússia também fez o mesmo, enviando tropas para a fronteira com a Ucrânia no sul. A OTAN tem mobilizado suas tropas na Polônia e na Romênia também, em escala um pouco menor, mas não é menos alarmante.
Ninguém ali quer escalonamento do conflito, por mais que essas concentrações de tropas impactem, são demonstrações de força, além de ser uma preparação para o pior, que vão tentar evitar. Mas para uma análise mais próxima da realidade, eu vejo dois possíveis desfechos. O mais provável é que o confronto se intensifique, mas que permaneça entre os ucranianos e separatistas russos. Não dá para saber quanto tempo demoraria isso, né? Mas chegaria a um ponto em que ambos buscariam sentar na mesa de negociações e resolver essa situação no campo político e diplomático, que é o que tem acontecido mais ultimamente se a gente for ver nos últimos anos. Embora cada caso tenha sua especificidade e a maioria deles não teve o fator separatismo. A outra possibilidade, um pouquinho menos provável, é que os russos cumpram com a sua palavra e intervenham caso a Ucrânia realize uma grande operação contra os separatistas. Nesse caso, acredito que ambos vão tentar controlar o conflito para que permaneça em uma média intensidade, para não se tornar uma guerra total, um conflito generalizado entre as duas nações e assim evitar a interferência de outros países em ambos os lados, o que seria catastrófico para toda a região do leste europeu, com certeza. O avanço principal ucraniano é em direção a Donbás mesmo, porém existe a possibilidade de avançarem sobre a Crimeia ao sul. Eu particularmente acho muito improvável que isso aconteça mesmo, não só por escalonar o conflito, né, ampliar o fronte, mas também pela geografia do local dificultar muito a movimentação a partir da Ucrânia para a península, que com certeza estaria bem defendida pelos russos. A Rússia, em contrapartida, pode operar sua marinha livremente no Mar de Azov, permitindo que dê suporte para as tropas tanto na Crimeia quanto em Donbás e em todo o leste do país. Dificilmente abriria mão das posições na Crimeia para realizar uma ofensiva pelo flanco sul das tropas de Donbás, até porque o lado ucraniano também está reforçando suas posições ali e com certeza estaria em uma posição defensiva. Em compensação, do outro lado, estão sendo concentradas as tropas que podem avançar em direção ao flanco norte ucraniano, em Donbás, contando ainda com apoiadores na região de Kharkiv. Além disso, os russos contam com o apoio da Bielorrússia, que em caso de um confronto escalonar, uma guerra regional, poderia avançar para a parte ocidental da Ucrânia, em direção a Kiev, ou conter a OTAN na Polônia. Essa que, por sua vez, provavelmente se limitaria a enviar reforços para a Ucrânia para não expandir o conflito para outras regiões, como o Báltico, por exemplo, para não escalonar ainda mais a guerra, que se chegasse a esse ponto já seria algo gravíssimo. Mas se não, poderia expandir o fronte até o Báltico, avançando a partir da Lituânia, da Letônia e da Estônia ao norte, a partir da Polônia ao centro, da Romênia ao sudoeste, como a Alemanha fez na Segunda Guerra, nesses 3 pontos, e possivelmente a partir da Turquia no sul. Os Estados Unidos também poderiam bombardear o território russo, principalmente com mísseis de cruzeiro vindos através do Polo Norte, onde a distância é mais curta entre os dois. Isso provavelmente desencadearia um efeito dominó pelo mundo, puxando outros países para o conflito ou abrindo espaço para que outros conflitos se deflagrassem, já que o foco da OTAN e de outros estariam nesse confronto, né? Deixando claro que eu acho isso extremamente difícil de acontecer. Isso é, assim, não vai acontecer. Mas assim, só para deixar um pouco mais claro o que poderia ser esse efeito dominó, ele poderia vir, por exemplo, com a extensão da guerra na Síria, atingindo a Turquia, com a possibilidade de intervenção iraniana, que por sua vez poderia arrastar outros países do Oriente Médio, ou então poderia trazer o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão de volta, sem contar o possível apoio direto ou um pouco mais discreto da China à Rússia, que também poderia decidir agir em suas disputas com Taiwan e a do Mar do Sul da China. Isso só para dar uma ideia, né? Mas só lembrando, a chance disso acontecer é mínima. Assim, ninguém é louco, é isso. Ninguém é louco de caminhar em direção a uma coisa dessas, né? Os líderes desses países, né, com certeza, se eles vissem que está se caminhando para essa situação, com certeza eles iam dar passos atrás. A não ser que viesse o cavaleiro do apocalipse, né, da guerra, e aí abraço, falou. A análise do pior cenário serve para a gente entender um pouco o que está em jogo, o que a gente deve fazer para impedir que aconteça e se preparar, porque nesse mundo que a gente vive, a gente tem que estar preparado para todas as possibilidades, mesmo que a gente acredite que não vai acontecer. Bom, espero que essa minha análise tenha contribuído de alguma forma para vocês entenderem melhor a situação ali, para construir as suas próprias opiniões. Lembrando que é só a minha visão, né, a minha opinião. E, bom, se vocês viram até aqui, eu agradeço muito, de verdade. Agradeço o apoio que estou tendo até agora. E fogo à vontade no like. Se você acha alguma coisa diferente ou quer compartilhar a sua visão, deixa aqui embaixo, por favor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, com quem você acha que gosta desses assuntos. Né, e não se esquece de se inscrever no canal, porque tá vindo vídeo bom por aí, hein? Então não perde nenhum. Se inscreve no canal, ativa o sininho,
que é importante. E mais uma vez, muito obrigado.